ela chama atenção para um fato de que no município de Belo Horizonte tem 9 aposentados que não têm cargo efetivo, por circunstâncias anteriores à emenda 20. Isso é bem comum em estados, municípios. Por quê? Por causa desta regra que se aplicava. Servidores que tinham cargo temporário e que foi, de certa forma, reconhecida, essa situação foi reconhecida pelo Ministério da Previdência. Está aí, ó, reconheceu que anterior à emenda 20 poderia pertencer ao RPPS. Tá? Depois da emenda 20 aqui não. Aconteceu um outro fato que foi também relevante. Em alguns casos, na época era o INSS que fazia a fiscalização, cobrança e arrecadação da contribuição previdenciária. Depois da emenda 20, o INSS começou a fiscalizar os entes federativos e começou a fazer lançamentos, né, de contribuições devidas desses servidores, sendo que eles estavam ainda vinculados ao regime próprio, porque não tinha tido a lei ainda passando eles para o regime geral, né, e começou a exigir essa contribuição. E os lançamentos eram de valores altos e começou a haver uma discussão sobre isso. Por quê? Entendeu-se, num primeiro momento, que o parágrafo 13 do artigo 40 não era autoaplicável. Ele dependia de regulamentação. Regulamentação pela lei da unidade da federação, que tinha que cumprir o comando constitucional. E esse entendimento acabou, de certa forma, prevalecendo. Mas muitas contribuições foram cobradas e algumas até pagas em relação a isso. Bom, aqui dizendo, então, voltando aonde nós paramos, que a situação também vale para o servidor público de contrato temporário, aquele contratado. Veja que já mudei, não é mais o ocupante de cargo e nem o titular de cargo, é o servidor contratado. A gente usa muito essa expressão. O servidor contratado, que é contrato administrativo. Não é um contrato seletista. E ela soprou ali, me lembrou bem, algumas áreas da administração pública são mais sensíveis a esse tipo de servidores. E difere entre Estado e município. Quer ver? Uma área no município que é muito carente de profissionais temporários. A área de saúde. A área de saúde é muito carente de profissionais porque há uma volatilidade muito grande, né, e uma demanda muito grande também. A mesma coisa no Estado e a mesma coisa na União. Mas o Estado tem uma demanda diferente também. Agentes penitenciários. No município também tem outra categoria que às vezes é necessário, essa até mais do que no Estado e na União, mas também no Estado tem, que é necessária a contratação para atender urgências, né, ou excepcionalidades. Qual seria? Professor, educação, né? A saúde normalmente demanda mais, mas no estado de Minas Gerais, nos estados da federação em geral, a demanda é por profissionais, professores ou da área de educação. Quando eu falo professores, são sim os professores, mas às vezes precisa do cantineiro, né, de pessoas ligadas a uma forma de administração indireta da escola. Na área de segurança, no caso dos estados, né? No caso da União, censo, quando há censo, né, pode haver esse tipo de contratação temporária. Bem, o aposentado, por qualquer regime de previdência, que exerça ou venha exercer funções de cargo temporário, vincula-se obrigatoriamente ao RGPS em relação a essa função, conforme disposto no artigo 11 do parágrafo 3º da ON número 2. Olha a diferença. Quando a pessoa está em cargo efetivo e ocupa um cargo em comissão, seja ele amplo ou restrito, eu não falei dessa possibilidade, então eu vou falar agora. A possibilidade de um servidor público de cargo efetivo ocupar um cargo amplo. Pode? Pode.
Um cargo de recrutamento amplo não é só para não servidores, pode ser também para servidores. Quando o servidor, ocupante ou titular de cargo efetivo, ocupar também um cargo em comissão amplo, o regime dele é o regime próprio. Porque sempre vai o cargo efetivo atrair a regra, mesmo que ele esteja de livre nomeação e exoneração, porque ele é servidor. Tá? No mesmo ente da federação. A dúvida é com relação a outro ente da federação. Depois, mais adiante, nós veremos essa situação que é definida pela ON. Mas vamos voltar aqui. O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha exercer as funções de cargo temporário, ou seja, ele é aposentado de um regime, por exemplo, próprio, e volta para exercer um cargo, uma função, um cargo temporário. Primeiro, é possível isso? Não haveria uma acumulação ilícita entre a aposentadoria e a função? Bom, depende. Ele só pode exercer o novo cargo se for nos chamados cargos acumuláveis, cargos, empregos ou funções acumuláveis, possibilitados pelo artigo 37, inciso 16 da Constituição. O 16, o 17, o parágrafo, um dos parágrafos lá do artigo 37. Então, essa situação que eu menciono aqui no primeiro item, né, o aposentado, qualquer regime, ele é aposentado, retorna para cargo temporário, mas tem que haver a possibilidade de acumulação ou acumulação lícita. Neste caso, ele vincula-se ao RGPS. Por quê? Porque ele já é aposentado, RPPS, cargo temporário, RGPS. Aí ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem? De ter mais de uma aposentadoria. Porque ele vai poder acumular as aposentadorias nesse caso. Fosse ele obrigado a permanecer no RGPS desde sempre, ele não teria essa possibilidade. Fosse ele obrigado a permanecer desde sempre no regime próprio, ele teria essa possibilidade. Por quê? Porque no regime próprio é acumulável na atividade, também será acumulável na inatividade. Somente só se se for for professor, acumulado. médico, só com aquelas É o entendimento. Deixa eu pegar isso aqui, vamos entender. A pergunta dela é se for acumulável. Vamos lá na norma do artigo 37. 37, inciso 16 e seguintes, tem outros. Google, Constituição, Federal, Planalto. Vamos lá, no artigo 37. Bom, vamos primeiro no 37, inciso saúde 16. Blá, 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 blá. Aqui. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observada em qualquer caso disposto no inciso 11, que é o limite subsídio, né? A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Veja bem,
Aqui a norma do inciso 16 fala: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. E fala dos cargos efetivos aqui, A, B e C, quando excepciona. Aí vem o parágrafo 10. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou do 42, com a remuneração de cargo, emprego ou função, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então vamos entender. O aposentado pode voltar para a administração pública para ocupar um cargo em comissão amplo. Pode em qualquer situação. Ele é aposentado no regime próprio. Vamos lá, vamos especificar. Ele é aposentado no regime próprio. Ele é nomeado para um cargo em comissão amplo. Ele pode ocupar esse cargo em comissão ampla? Independentemente se há ou não acumulação? A situação é complicada porque vai e volta, né? Mas olha só. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Ele está recebendo proventos de aposentadoria do RPPS, do artigo 40. Com remuneração de cargo, emprego ou função. Então, em tese, seria proibido porque ele está acumulando provento com remuneração. Ressalvados, olha a parte final, os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Então ele pode. Agora, vou mudar a pergunta. Ele pode ocupar um cargo ou melhor, ele é aposentado da RPPS. Ele pode ocupar um cargo restrito? Ele aposentou, ele se desvinculou de cargo efetivo, ele não tem mais cargo. Então ele não pode ocupar cargo em comissão restrito. Ele é aposentado. Ele rompeu com o cargo efetivo dele. Ele não rompe com o serviço público, inclusive tem consequências de incompatibilidades aqui, mas ele rompeu com o cargo. Vou mudar a pergunta. Ele pode, aposentado pelo RPPS, recebendo proventos de aposentadoria, ocupar cargo temporário? Sim ou não? Pode, desde que haja a possibilidade de acumulação. Aí tem a ressalva. Ele pode, aposentado, ocupar cargo em comissão amplo, sem ressalva. Sem ressalva. Agora, se for aposentado e tiver que ocupar cargo temporário, só nas hipóteses do inciso 16. Só nas hipóteses do inciso 16 do artigo 37. Olha lá. 2 cargos de professor, quer dizer, ele é aposentado, ele pode ocupar um cargo de professor, ok. Ele é aposentado, pode voltar a ocupar um cargo, se ele for professor aposentado, com um cargo técnico científico? Pode. Se ele for aposentado da área de saúde, ele pode ter outro cargo de saúde? Temporário? Pode. E se o cargo temporário for de livre nomeação? Não existe cargo temporário de livre nomeação. Tá? O cargo temporário de livre nomeação, na verdade, é o cargo em comissão amplo. Ele não tem essa terminologia. Tá? Eu entendi a sua ideia. O cargo em comissão amplo, ele é temporário, quer dizer, durante aquele governo, nessa temporalidade é daquele governo. Mas ele não tem essa terminologia. Tá? Ele é cargo em comissão amplo. A livre nomeação, na verdade o cargo vamos deixar claro, o cargo
ele é da estrutura permanente. Ele está lá. A ocupação dele é que vai mudar conforme o governo. É diferente do cargo temporário. O cargo temporário pode estar lá num período e pode não estar no outro período. Ele é temporário. O cargo que é temporário. É boa essa colocação sua para fazer essa diferença, para que ela fique clara. Quando eu falo de cargo em comissão, amplo, ele estará lá tendo ocupante ou não. Ele é da estrutura permanente. E até pode ser tratado pelo estatuto, né? Nós vimos isso lá. E eu mencionei, não utilizem a expressão servidor estatutário, que ela leva a confusão. Que é diferente do cargo temporário. Porque aí ele não é da estrutura permanente, ele é temporário. Ele tem prazo para durar. É para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Vencida a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou com o cargo. Ele se extingue. Claro? A pergunta sua é, a forma pode variar. A forma de acesso é que vai dar a característica, a denominação do cargo. Mas não necessariamente esse requisito. Se eu falar assim, qual é o cargo acessível por concurso público? Cargo efetivo e cargo temporário. Pode haver concurso público para cargo em comissão? Não, é incompatível com a ideia de cargo em comissão. Mas o cargo temporário é bem diferente do efetivo. Qual que é a diferença? O efetivo é permanente, o temporário é temporário. Aí você começa a fazer as diferenças. Tá? Então veja que também é bom tratar disso. A definição de cargo, emprego e função não é única e não possui só um elemento, só um requisito. É complexa, tem vários requisitos que você tem que analisar. É por isso que não existe uma sintonia na jurisprudência e na doutrina sobre a classificação dos cargos, empregos e funções. Eu estou usando esse sumário aqui que eu mencionei, esse aqui, ó, apenas porque eu adotei um marco de referência. Esse é meu marco de referência. Tá? Pode ser que a professora Elisa tenha outro marco de referência. Pode ser que o professor Calazans tenha outro marco de referência. Pode ser que grande parte da doutrina tenha marcos diferenciados. Esse marco aqui é o marco que eu mencionei. É aquele da linguagem constitucional. Se você pegar, por exemplo, a Maria Silva Zanella de Pietro, ela adota essa categoria. Se você pegar o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele já modifica um pouco essa noção. Se você pegar o José Santos Carvalho Filho, ele fala das várias possibilidades. E ultimamente ele tem adotado essa classificação. Então é uma questão bem controversa. Por quê? Porque são vários elementos que você tem que considerar para definir qual é a natureza do cargo, do emprego, da função. Tranquilo? Tranquilo não é não. Essa matéria não é fácil. Bom, entenderam então agora a questão da acumulação? Vocês vão tratar, vai ter um tema aqui que vai ser só sobre a acumulação de cargos, empregos, funções, proventos, remuneração, porque aqui tem um mundo de coisas. Quando eu li lá o artigo 37, parágrafo 10, fala aposentado que receba do artigo 40, do 42 e do 142. Ali, quando fala do 42 e 142, dos militares. Então, imagina que uma pessoa foi militar, é reformado, ele pode ocupar cargo temporário, ele pode ocupar cargo em comissão ampla, aí tem as mesmas regras lá. Pois não. Boa pergunta. É possível acumular 2 cargos temporários? Vamos voltar na redação lá, porque ela é determinante. E eu vou confessar para vocês, é tanta regra e tanta exceção que eu respondo, mas eu quero ir lá, porque às vezes não é bem assim. Mas olha só,
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Não fala de cargos efetivos públicos, de cargo, fala de cargos. E excepciona a de 2 cargos de professor. Pode haver contratação temporária de professor no município e no estado, ou 2 de município. O cara é professor de química, física quântica. Quantos professores de física quântica a gente conhece? Por que se permite a acumulação? Justamente por essa, né, especialização até. É uma necessidade excepcional. Então ele pode acumular? Pode. Porque é 2 cargos de professor. Pode ser um de professor e outro de técnico científico, se provar a necessidade excepcional no cargo técnico ou científico, pode. É mais difícil um pouco. O técnico, tudo bem, o científico é mais difícil. 2 cargos de saúde? Sem dúvida. Lembrando que essa norma aqui, antes da emenda 34, era 2 cargos de médico. E foi ampliado pela emenda 34 para profissionais de saúde. Eu lembro até que eu tive um cliente que ele era médico veterinário e queria acumular 2 cargos de médico veterinário no poder público. Um era do município e o outro era da União. E a Constituição só falava cargo de médico. Ele ganhou no STJ para entender que médico veterinário é médico e poderia acumular. E logo depois veio a emenda 34 e acabou com a polêmica, passando para a área de saúde, para profissionais de saúde. Então pode. Ok? Bom, então voltemos. Aqui. Se a aposentadoria tiver sido no RPPS, ele terá a possibilidade de se aposentar também no RGPS, que é o que eu mencionei. Se eu reunir os requisitos, acumulando 2 benefícios em regimes distintos. Tá? O que acontece? Começar a elucubrar. Se ele tiver sido aposentado no RPPS, está recebendo provento, voltou a trabalhar, ou na verdade continuou a trabalhar, voltou a trabalhar no cargo temporário no regime geral. Ele já tinha um tempo lá do patrimônio dele que juntou com esse cargo temporário e está quase se aposentando. Aí vem uma lei e extingue o regime próprio. E essa lei determina que acabou o regime próprio. Ele vai poder continuar tendo 2 aposentadorias? Acabou com o regime próprio. É um artigo até interessante, com o qual eu não concordo muito em parte, porque eu acho não ser possível, por lei, acabar com o regime próprio, uma vez que o que você acaba é com a gestão no município. Minha tese é de que o regime próprio é de ordem constitucional e obrigatório, nós já trabalhamos isso daqui. Mas deixa eu buscar lá a redação da lei. Lei 9.717, artigo 11. Artigo 11. Olha o que dispõe o artigo 11. É o 11, não, é o 10. Artigo 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, quer dizer, eu não concordo que possa haver por lei extinção, não, já mencionando. Mas os municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência. Quer dizer, o Tesouro assume a responsabilidade do pagamento dos benefícios concedidos. Olha aqui, ó. Benefícios, cadê o negócio? Está aqui. Dos benefícios concedidos durante a existência do RPPS. Bem como daqueles benefícios, aqui é outra situação, cujos requisitos necessários a complementar a sua concessão já tivessem sido implementados. O direito adquirido, lembra da teoria do direito adquirido?
da reunião dos requisitos, reuniu os requisitos, tem direito adquirido. Ele já completou os requisitos, não requereu, foi extinto. Quem vai pagar a aposentadoria dele? O município, o Tesouro. Anteriormente, a extinção do regime próprio. Então, o que vai acontecer nesse caso que eu mencionei? Ele vai receber a aposentadoria do Tesouro, do município, ou do Estado, ou da União, e vai receber, se completar os requisitos lá no regime geral, a aposentadoria do regime geral. Se ele não se aposentou e nem cumpriu os requisitos, ele vai migrar. Se ele não se aposentou no regime próprio, porque não tinha os requisitos, ou porque não teve mesmo, né? Ele vai migrar para o regime geral, faltando um dia que seja. Um dia. E aí, migrando para o regime geral, ele não terá 2 benefícios do regime geral. Depois. Tá? O que eu falo? Aí tinha que ter uma regra de transição, porque o patrimônio dele, imagina, faltando um dia. Um dia. Pode acontecer. Ele perdeu 2 aposentadorias por causa de um dia. Uma vida de 35 anos por causa de um dia. Eu acho que no judiciário ele consegue reverter aí pelo critério da proporcionalidade e da razoabilidade. Continuando. Vocês estão vendo que tem coisas aqui bem polêmicas, né? Pois não. Vamos lá. Nesse caso de ir para o regime geral, e não tinha cumprido o requisito, tinha te dar conjunta, né? O regime próprio e o regime geral. Como ficaria a contribuição primária e a contribuição secundária nesse caso? Peraí, vamos por partes. Como é que ele está? Ele estava conjunto. Estava no regime próprio e no regime geral. Ele estava com os dois paralelos. Tá. Daí passou. Extinguiu, foi para o regime geral. Ele foi para o geral. Daí como que ficou essa questão quando foi para o regime geral? O que vai ser primário e o que vai ser secundário? Porque ele vai ter 2 contribuições. Qual? No regime geral. Porque ele já tinha contribuição. Não, ele vai ter um período anterior da existência do RPPS em que ele teve o regime, ele teve a contribuição. Sim. E também contribuiu lá no regime geral. Quando extingue, vai unificar. As contribuições vai ser só um tempo só. E o que vai acontecer, ele pode até continuar tendo as 2 funções, mas ele vai somar as 2 para fins de teto da cota-parte dele. Sim, mas, por exemplo, no CNIS, nesse caso, iria ter 2 contribuições. Só que limitada ao teto da cota-parte dele. Tem várias questões aí, vamos por partes também. É bem interessante. Vamos lá. Isso aí no custeio é bem bacana. Vamos tentar desenhar esse cenário aqui. O RPPS vigorou no período, vou colocar a data aqui, de 2000 a 2010. Ele tinha a contribuição da cota-parte do servidor e a contribuição da cota-parte do município. Vamos falar que seja município. Correto? Para o RPPS. Paralelamente, no mesmo tempo, de 2000 até 2010, vamos imaginar que ele exercia atividades concomitantes, um no município e outra vinculado ao INSS. Tinha também as 2 contribuições. Não é esse o cenário? Bom, chega em 2010, acaba o RPPS, ele vem para cá. Ele vem para o RGPS. A partir de 2010, vai acontecer o quê? Ele tem 2 vínculos. A contribuição da cota-parte dele, aqui no caso de trabalhador, vai ser limitada a 5.189 e alguma coisa. Pergunto para o pessoal online aí, alguns centavos. Eu nunca lembro disso. A cota-parte do empregador não está vinculada a esse limite, concorda? Não está. Por quê?
O empregador dele aqui, se ele for empregado, vai contribuir com a folha de salários, a mesma coisa em relação aqui ao RPPS, em relação ao que ele contribui. Aqui vai estar limitado, porque em relação ao que ele contribui é no máximo o dobro da folha dele, ok? A pergunta sua é, pode perguntar. Não, é justamente isso, porque daí, veja bem, no período você vai ter dois vínculos. Ok, vamos supor que nenhum dos dois chegasse no teto. Isso. Se eu tenho dois vínculos, eu só vou poder computar os dois se eu atingir os requisitos nos dois. Então, nesse caso, eu não vou ter para nenhum dos dois. Não. E certo? você tomou um evidente prejuízo contributivo aqui. Certo. Então, daí, qual vínculo eu vou levar em consideração para a aposentadoria no RGPS? Não, isso é desimportante. Não é qual vínculo. Não é tão desimportante assim, porque se fosse especial em um, vamos imaginar em que situação normal. Porque uma, pensando só no INSS, seria descartado. Não é bem descartado. É que vai usar aqui o sistema deles, é um sistema de... Olha, tá caindo meu pendrive. O sistema deles aqui vai ser a apuração do salário de contribuição, que é a base de cálculo para o valor do salário de benefício. Sim. De onde que vem o recurso, só vai observar a limitação. Eu pegaria só a contribuição primária para o salário de contribuição. Aí eu tenho dois vínculos. Um seria descartado, porque eu não atingi os requisitos. Que daí eu teria, eu pelo menos entendo, que seria uma contribuição primária e a outra seria contribuição secundária. Mesmo na contribuição, ele pode complementar. No período base de cálculo dele, se ele pagou, isso a gente já acontece com a gente, por exemplo. Eu tenho dois vínculos de professor, de instituições privadas. Tem um que é o meu vínculo principal e o outro que é secundário. Eu tenho contribuição aqui, tenho contribuição aqui. A minha contribuição no primeiro é 4.000. A minha contribuição no segundo é 2.000. Então eu tenho um vínculo com 4.000 aqui, contribui, e nessa segunda instituição eu falo, olha, eu já recebo 4.000 aqui, não desconte sobre os 2.000. Desconte a diferença, 1.189 centavos sobre isso. Isso, 5.189,82. Então você vai descontar 4.000 aqui, 1.189,82 lá. Isso tudo vai para o meu período base de cálculo, limitado ao teto. Então a mesma coisa é o raciocínio aqui. Vai se pegar um valor somado ao outro para chegar até o teto. Agora, se só um já chegar no teto ou ultrapassar, o outro ficou perdido. A pergunta que eu achei que você ia fazer é, ele tem repetição desse indébito aqui? Porque isso aqui ele pagou sem ter direito a benefício dele. Ou a diferença. A mesma questão que eu coloquei. 10.000 aqui em cima, ele ganhava 10.000 reais. E ele já contribuía aqui com 10.000. Ele perdeu lá. Ele perdeu lá. Ele perdeu lá. A minha pergunta é, ele tem a repetição do indébito que ele contribuiu de 2000 a 2010? Mas não pode, porque aqui tem o limite, aqui o problema é o limite. Está no teto. Aí, a partir de quando? Isso aqui já não está decaído para fins de cobrança ou prescrito? Ou seria a partir do momento que extinguiu? Extinguiu foi o fato que determinou, ele vai cobrar o para trás. E vou complicar mais. Essa contribuição, então, ela não seria para a solidariedade do sistema? Não é? Para a solidariedade do sistema em que ele contribuiu e teve ali benefícios à sua disposição? Sendo que, vamos mais adiante, essa matéria está em sede de repercussão geral. Vamos falar. Ela pergunta aqui sobre qual seria a prescrição. Eu falo dela, tá? Mas vamos elocubrar mais aqui. Está em repercussão geral. Eu vou dar uma olhada aqui, eu anotei isso há pouco tempo. É o recurso extraordinário 580, alguma coisa, lá de Santa Catarina, que está para decidir se a contribuição incidente sobre a parcela determina que essa parcela obrigatoriamente seja incorporada para fim de cálculo de proventos,
ou se a contribuição sobre a parcela é para a solidariedade do sistema, quando a lei da unidade da federação não prevê incorporação. A discussão vai ser essa. Solidariedade ou retributividade? O que prevalece? São coisas que só em pós-graduação que a gente está viajando aqui. Eu nunca vi isso. Assim, nunca vi como? Já tem casos, né? Já vi casos, mas nunca vi ainda decisões de tribunais. Conheço sentença. Decisões de tribunais, muito menos a pacífica. O enfrentamento é esse. Ainda anteontem, eu me deparei com uma situação dessa de uma sentença em que o município perdeu e recorreu. A alegação justamente é essa, contributividade, contributividade ou solidariedade? Professor, eu fui professor do Estado durante 15 anos, recolhendo para o IPSENG sobre o valor. E trabalhava na iniciativa privada, recolhia pelo teto. Quando eu fui fazer a minha solicitação de aposentadoria agora, a servidora do INSS disse que esse valor que eu recolhi para o IPSENG desapareceu, morreu. Porque o que eu levo para lá, que eu poderia levar para lá... Você era professor de carga efetiva? Contratado, não, era contratado. Você era de contrato temporário. Contrato, mas recolher para o IPSENG. Por que isso aconteceu? Lembra que eu falei Tesouro e Instituto? Antes de 98 isso, não foi? Aqui 2002. Então 2002 a 2004 você ainda tem um período aí. Mas nesse período de 90 a 2002, vigorava o sistema Tesouro, Aposentadoria, Pensão e IPSENG. E a contribuição que você, no seu demonstrativo, recolhia lá, tinha lá, contribuição previdenciária, era para a pensão do IPSENG, não era para a aposentadoria. É uma outra discussão, inclusive, que a pessoa, não, mas eu contribuí, eu tenho tempo de serviço, tempo de contribuição, e eu quero o meu direito a CTC, para averbar. A defesa do Estado não, tudo bem, você tem o tempo de serviço, mas só tinha direito à pensão, você não tinha direito à aposentadoria. Era uma questão que no Estado de Minas, em várias outras unidades da Federação, existia um limbo. É uma discussão que já tem precedentes nos dois sentidos, tá? Mas não tem precedentes de tribunais superiores ainda. É discutível. Bom, vamos voltar aqui para a gente criar mais casos. Se a aposentadoria tiver ocorrido no RGPS, só lhe cabe a via da desaposentação, buscando aí a maior vantajosidade. Ela fez uma pergunta aqui, eu esqueci de responder. Ela me pergunta qual é o prazo de prescrição da contribuição previdenciária. 30 anos? Não. Essa questão é polêmica, ela já foi bem discutida, mas ela teve um embate no regime geral que acaba sendo, que repercutiu para todas as contribuições, inclusive no regime próprio. E que foi, na verdade, aquela questão envolvendo a Lei 8.212, os artigos 45 e 46, que previa o prazo de 10 anos para lançar e 10 anos para cobrar. Entendeu-se inconstitucional a Lei 8.112 por ofensa à Constituição, que exige lei complementar para disciplinar a matéria de prescrição e decadência. Exigindo lá no artigo 146, inciso 3 da Constituição. E já existe, que é o CTN, que, vamos contar a história toda, não é uma lei complementar, mas foi recepcionado como se fosse uma lei complementar. E tendo sido recepcionado como lei complementar, se aplicam os artigos 173 e 174, que prevêem o Instituto da Decadência e da Prescrição, entendendo 5 anos para lançar e 5 anos para cobrar. Veja, isso foi determinado em súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 8. Mas eu estou falando pelo lado da cobrança, da fiscalização, da arrecadação. Vale também para o lado inverso, do contribuinte? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, e esse inverso tem sido aceito. A partir de quando, nesses casos, aí começa o início do prazo? O problema todo é o início do prazo. Qual é o fato gerador? Quando ele aconteceu? É no momento em que extinguiu o benefício ou no momento em que a pessoa
tomar conhecimento disso quando ele se aposentar? São questões, né, que dependem aí de debates. Por último aqui da tela. Se o aposentado retornar em cargo temporário, deverá observar a possibilidade de acumular a aposentadoria nesse cargo temporário nos termos do 37/16 e parágrafo 10, que a gente já acabou antecipando aqui para vocês. Ok? Podemos pausar? Vamos fazer um lanchinho e a gente já volta em breve.